Olá, boa noite. O meu nome é Ronaldo, tenho 32 anos de idade. Vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha os meus 20 anos de idade. Eu era um jovem, aliás, um moleque, né? Não media as consequências das minhas atitudes. Não queria saber se a minha atitude iria me prejudicar ou não, mas eu só queria me divertir. No Sergipe, onde eu moro, perto de um vilarejo, tem uma casa abandonada. Faz algum tempo. O meu pai fala que essa família foi embora. Já minha mãe fala que essa família morreu. E sempre assim, ninguém sabe decifrar como termina a história. Se eles foram embora ou se eles morreram. Mas a minha mãe só fala que eles morreram. E não dá detalhes de como eles morreram ou o que aconteceu. Se foi um assassinato ou se foi alguma doença, não sei. Mas essa casa vem aparecendo algumas coisas estranhas que antes não aparecia. Eu tenho o meu amigo Breno, Lucas, Fernando, Luan e Priscília. Esses são os meus amigos, vamos dizer, da bagaceira, né? Que fazem as loucuras comigo, né? Loucuras, porque o que eu fiz naquela noite foi simplesmente loucura. E a gente sempre passava em frente a essa casa e sempre notávamos que tinha uma presença que nos olhava de dentro da casa, mas a gente nunca via nada. A gente até ficava olhando para ver se saía alguém da casa ou se tinha alguma pessoa lá dentro lá, pois ao que parecia a casa estava sendo habitada, mas nós não sabíamos por quem, porque a casa estava literalmente caindo aos pedaços e ninguém com o mínimo de juízo iria morar numa casa daquela. Mas o sobrenatural é assim. Não escolhe lugar, não escolhe mansões, e sim uma casa velha caindo aos pedaços para te assombrar. Eu sempre falava para minha mãe e para o meu pai que eu ia nessa casa à noite, mas os meus amigos só para ver o que é que tinha dentro dessa casa e qual era realmente a presença que tinha nessa casa. A minha mãe falava: "Você não é doido da cabeça. Dentro dessa casa moram alguma coisa ruim e não queira descobrir ou pagar para ver." Mas que nem eu falei no começo do relato, a gente quando é jovem, a gente não mede as consequências dos nossos atos e sim acaba fazendo por impulso as coisas. E foi isso que aconteceu. Numa noite fria, eu com os meus amigos estava todos reunidos. Combinamos de ir até a casa. A casa ficava no final do vilarejo. E nisso era uma caminhada da minha casa até lá até boa. No máximo iria durar uns 40 minutos da minha casa até lá a pé. E era a pé mesmo, porque nem bicicleta a gente tinha. Era uma coisa mesmo. Nenhum transporte para a gente ir até lá a gente tinha. Mas a curiosidade como move as pessoas e moveu a nós naquela noite. Nós pegamos algumas lanternas e fomos até lá. Começamos a caminhada. Só que, na maioria, como a lua estava clara, não precisava ligar a lanterna, mas achamos melhor ligarmos a lanterna. E a gente ia conversando, tirando brincadeira, e nós falávamos um para o outro. Eu acho que nessa casa não tem nada. Eu acho que é alguém que está inventando brincadeira de mau gosto. Mas como em todo grupo, em todo
lugar tem uma pessoa que pensa mais melhor, falou, mas quem é a pessoa, o louco da cabeça ou a louca da cabeça, que vai entrar numa casa assombrada com histórico desse só para assustar as pessoas? Eu acho que tem que se tratar, porque não é normal uma pessoa desse jeito. Até que nós colocamos a nossa cabeça para funcionar. E a nossa amiga tinha razão. Quem é o louco que ia entrar nessa casa de noite e no escuro para assustar as pessoas? Mas nós logo descobriríamos o que era que estava realmente assustando as pessoas. E com algumas horas depois, nós chegamos em frente à casa, que parece que com a noite ficou cada vez mais assustadora e assombrada. Nós iluminamos a casa e a parte da frente estava caindo. A porta já não existia, então iria ser fácil entrar na casa. Só teremos que ter um pouco de coragem, pois naquela noite a casa estava realmente assustadora. Mesmo a minha mãe não tendo concordado com a ideia, eu peguei e entrei na casa. Eu disse: não vamos entrar só, vamos entrar todo mundo junto. E todos concordaram. E pegamos e entramos na casa. Começamos a olhar os cômodos e eram tão velhos que o piso fazia aquele ringido quando a gente pisava. E o medo daquilo ceder e a gente acabar caindo. Mas o que me assustou foi quando passou algo voando por cima de nós. Parecia ser um grande pássaro ou morcego, eu não sei, mas aquilo estava voando ao redor da casa. Nós ficamos apavorados. Não sabíamos se entrávamos mais para casa ou se saíamos. Foi então que falamos, vamos sair. E quando nós saímos, nós vimos em cima da cumieira da casa, lá em cima da cumieira, tipo um morcego humano. Mas sabe aquelas asas grandes que dá para abraçar uma pessoa inteira? E a sua forma de demônio. Isso nos deixou assustados por muitas noites. E começamos a correr. E corremos pela nossa vida. Aquilo voava por cima de nós. E nós desesperados. 40 minutos pareceu que era 40 quilômetros pela distância. E aquilo dava uns gritos, uns rasgados no céu que arrepiava a nossa pele e dava mais vontade de correr ainda. Mesmo nós cansados, dava cada vez vontade de correr. E quando eu avistei minha casa, eu já fui gritando para minha mãe abrir a porta. Mãe, abre a porta que o diabo está atrás de nós. E quando ela abriu, nós se jogamos de uma vez e pedimos para fechar a porta. Então minha mãe perguntou o que estava acontecendo. E nós, quase sem fôlego, falamos o que tinha nos perseguido. E a minha mãe falou, tá vendo? Eu não falei para vocês não ir e não pagar para ver. Isso é um morcego humano, isso é um demônio. E se quisesse levar um de vocês, teria levado. Ora, vocês só aprontam só. A minha mãe deu um sermão daquele. E claro, nós estamos merecendo mesmo. Imagina se um de nós fosse pego pelaquela criatura, que como ela voava, nós não tinha a menor chance de escapar, a não ser se ela fosse que nem os morcígnos dos filmes. Levava a pessoa lá para cima, ou para soltar lá de cima até embaixo, ou para devorar lá em cima. Mas, depois dessa noite, eu não mexi mais com sobrenatural. E tenho pavor de casa mal assombrada, de lugares escuros, de árvores, de floresta, de matas,
De tudo que é lugar que tem escuro, eu tenho pavor, pois eu escapei da morte. E realmente essa criatura são poucos que escapam vivos para contar a história. Relatos dessa criatura em vários lugares, mas nem todos que encontraram com ela tiveram as mesmas sortes que nós tivemos. Boa noite.